E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu estou aqui com meu colega de trabalho, o Arthur, para poder dar início nessa jornada de aprendizado com o Node.js Backend. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês os principais conceitos de Node, para vocês ficarem um pouco familiarizados. Isso aí, galera. Então, a gente vai estar trabalhando com o Node nesse vídeo. A gente vai criar um servidor muito básico, que a gente vai chamar ele no nosso navegador, e ele vai retornar uma página HTML, certo? Então, para a gente começar o projeto, é importantíssimo, é essencial que vocês tenham o Node instalado no computador de vocês. O Node é simplesmente um ambiente de execução que permite com que a gente rode o JavaScript localmente, porque o JavaScript ele foi criado para ser justamente uma linguagem de navegador. Então, existem diversas orientações para que vocês instalem o Node na plataforma oficial deles e vocês vão conseguir achar para qualquer tipo de sistema operacional que vocês estejam usando. Assim que instalado, vocês podem usar esse comando node-v, que já está aí na tela, que vocês vão saber qual que é a versão que foi instalada. E se está de acordo com a que você realmente instalou, então significa que você fez isso com sucesso. Para qualquer projeto que a gente crie em Node, é importante a gente manter uma boa organização dos pacotes e dependências que a gente está utilizando ali. Então, eu vou pedir para a Mali explicar um pouco como é que isso funciona no Node. Seguinte, galera, para mexer com o Node, para ferramentas que utilizam o JavaScript, a gente tem uma ferramenta muito importante que é o NPM. O NPM é nada mais que um gerenciador de pacote, como o próprio Arthur disse. O que ele vai fazer para a gente? Quando a gente está mexendo com um servidor Node, por exemplo, a gente vai ter inúmeras dependências que vão depender muito de quê? Do dia que a gente está mexendo, de qual versão que a gente está utilizando, do nosso computador, do nosso servidor. Então, isso pode variar bastante. Se eu faço as instalações aqui no meu computador e envio para o Arthur sem essas informações do Node, eu vou estar pecando com ele e tendo um mau desempenho dessa programação feita em dupla. E aí, o que a gente vai fazer? No site oficial do NPM, você vai instalar ele e você vai verificar no seu terminal se você fez a instalação correta, através do comando npm-v. Isso vai mostrar para você a versão e possibilitar você verificar a instalação do npm. A partir disso, a gente vai fazer um novo comando, que é o npm init-y. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai dar início a esse gerenciamento de pacotes através da criação do nosso arquivo tech.json. Tá, Mário, mas o que é esse arquivo? Esse arquivo apresenta nada mais do que todas as dependências ou instalações que a gente vai ter. Vai ter informações como versões e vai facilitar, por exemplo, quando uma pessoa no seu próprio computador instale o nosso programa, através do comando npmi, ela vai instalar essas dependências de acordo com esse path JSON. Ou seja, ele é o nosso norte. Isso aí, gente. Então, agora que a gente tem um gerenciamento de pacotes aqui no nosso diretório do projeto, a gente pode então instalar o que a gente vai precisar para esse vídeo, que é o Express, que é justamente o que vai permitir a gente de abrir um servidor dentro da nossa máquina usando o Node. Usando esse comando npm install express, a gente consegue instalar essa dependência e é importante ressaltar que esse comando ele é global para qualquer tipo de dependência. O npm install vai instalar qualquer coisa que esteja disponível para ser adicionada. A gente criou, são criados mais alguns arquivos que representam essas dependências. E para a gente então começar a construir o nosso servidor, eu vou criar aqui um arquivo index.js. Eu vou chamar o Express aqui, eu estou dizendo basicamente que a gente vai necessitar do Express para esse código. E usando o Express agora, eu vou criar um aplicativo, um app. O Copilot está me ajudando bastante, ele já sabe exatamente o que eu vou fazer, eu já vou até aceitar essas mudanças, mas basicamente no port aqui eu vou usar ele mais para frente para definir qual vai ser a porta em que esse nosso servidor vai rodar. Ele vai rodar no localhost, só eu vou ter acesso. Quando a gente começa a falar de outras pessoas terem acesso, a gente precisa fazer algumas configurações de rede que ficam para próximos capítulos. É, Em seguida, esse app.get ele está dizendo que qualquer requisição usando o método get do HTTP, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas em outro vídeo a gente vai abordar melhor, qualquer requisição que esteja trabalhando com esse método, nessa rota raiz, ele deve responder com um simples texto falando Olá mundo, perfeito? Então esse res.send, o res representa a resposta e o send está realmente enviando ela. É bem simples. E logo em seguida o listen, ele está usando essa porta que a gente selecionou e ele está basicamente dizendo onde o servidor deve rodar. E em seguida a gente está logando no terminal ali que o servidor realmente está rodando na URL que a gente definiu. Então, para a gente rodar esse servidor é muito simples, é só usar o Node e o nome do arquivo, nesse caso o index.js, ele já logou aqui que está rodando direitinho. Então, se eu entro aqui no navegador, a gente vê que a gente tem um servidor funcionando aqui, retornando Hello World. Se eu mudar aqui para, por exemplo, a porta 3005, a gente vai ver que ele não vai achar
the site can't be reached, então realmente ele não encontrou nada e significa que a gente tem um servidor rodando justamente naquela porta. Só que eu acho que sim, está muito simples, né? A gente está retornando só um texto e a gente pode fazer muito mais com essa simples requisição base ali, né, Mari? A gente pode talvez usar até uma página HTML, né? Você está certo, Arthur. Afinal, não dá para a gente fazer aplicações de grande porte com isso. Por isso, a gente vai ensinar para vocês hoje um quesito de páginas estáticas que vão ser enviadas pelo próprio servidor. Para agora, o que vocês vão fazer? Eu peço para que vocês entrem na arquitetura de pastas do nosso projeto e criem uma pasta chamada public. Por que eu tenho que criar uma pasta public e não criar o arquivo direto? Porque a nossa pasta public que vai direcionar todos os arquivos estáticos que a gente precisa na nossa aplicação. Vocês concordam comigo que o index.html é uma página estática? Por isso, eu vou criar aqui o nosso index.html e nele a gente vai colocar um texto muito básico. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma arquitetura muito básica do index.html. E por isso eu vou colocar um texto muito básico, que é um título e um parágrafo. A partir desse momento, a gente vai tentar fazer o quê, Arthur? Vamos tentar jogar essa página como nosso servidor, para o nosso servidor back-end, que vai ser o nosso Node. É isso aí, galera. Então agora a gente vai começar a trabalhar com uma coisa muito importante, que são os middlewares. Esse padrão de design, ele funciona basicamente como um assistente ali que vai analisar uma requisição antes que ela chegue ali no nosso endpoint final, que seria o AppGate, o raiz. A gente tem um material muito legal que vai abranger os middlewares assim com maestria e vai mostrar quais são todos os tipos de uso que eles têm e a importância deles para a construção de um servidor. Mas nesse caso, a gente vai usar ele basicamente para encapsular toda a ideia de que a gente precisa receber um arquivo estático assim que a gente chama uma rota. Então, eu vou usar uma biblioteca simples do Node, que é o path, que vai ajudar a gente a simplesmente localizar esse arquivo. Então, com essa linha de código, app.use, a gente vai conseguir encapsular todo o funcionamento de um endpoint em uma só linha de código. Basicamente, a gente está falando aqui que, como a gente não especificou nenhuma rota, está sendo na rota raiz, que qualquer tipo de requisição, o servidor ele deve procurar dentro da pasta public, tá? Então, quando a gente roda isso, deixa eu rodar agora o nosso novo servidor, e a gente chama a rota raiz, a gente vê que a gente recebe esse index.html logo quando a gente chama essa rota raiz. Uma coisa muito importante é que está totalmente encapsulada a ideia de que, por exemplo, se eu chamo index.html também, /index.html, a gente recebe essa página. E, por exemplo, se eu tivesse um arquivo chamado index2.html, ele não vai encontrar aqui, mas caso eu tivesse, ele também ia receber. Deixa eu fazer só um exemplo muito simples aqui. Eu vou criar um arquivo index2.html só para a gente conseguir ver. Então, criei um código simples que vai falar que esse é o arquivo 2.html. E aí eu vou rodar de novo nosso index.js. Quando eu chamo o index2.html, ele encontra o arquivo dentro da pasta public. Então esse middleware está encapsulando toda essa funcionalidade dentro de uma linha de código. Então é uma coisa muito importante, muito poderosa para a gente usar na criação dessas aplicações. Por trás disso, eu vou pedir para a Mari falar um pouco também de como é que está funcionando toda essa comunicação. Porque, por exemplo, se a gente aperta F12 aqui, a gente vai ver que ele está chamando Peraí, foi mal. Peraí. Porque, por exemplo, quando a gente aperta F12 aqui, a gente vê que o nosso navegador está chamando aqui o localhost 3000 index.html, igual a gente está fazendo, está recebendo esse documento. Então a gente vê que tem esse pedido usando esse request method get e a resposta é justamente a página HTML que a gente criou ali. Mas como é que tudo isso acontece? E eu vou pedir para a Mari falar um pouco disso, por favor. Seguinte, galera, vocês foram inseridos em alguns conceitos que alguns podem considerar básicos e outros podem ter um pouquinho de dificuldade em interpretar tudo isso, mas são conceitos principais dentro desse desenvolvimento back-end e no quesito web total. Algo que está escondido aí, que algumas pessoas podem não saber, seria o próprio protocolo HTTP. E o que é o protocolo HTTP? Ele é basicamente um ciclo de requisição e resposta feito pelo servidor e pelo cliente, que no caso é o nosso navegador. Dentro aí, a gente vai ter um pedido feito pelo nosso navegador, que foi, eu quero acessar a rota barra. E aí, o que está na rota barra? O envio de um arquivo index.html, como a gente criou agora. Já o servidor, ele vai estar fornecendo essa página para a gente. Então, por exemplo, o que a gente poderia ter feito aqui é criar uma rota em que iria enviar um texto básico e outra rota que iria enviar um arquivo HTML. E quem controla isso tudo é o nosso servidor.
nosso servidor, feito através do Engine, do Apache, ou seja, isso não é algo que vocês precisam preocupar agora, porque a gente tem um conteúdo à parte para poder falar sobre tudo isso e explicar muito para vocês. Mas eu preciso que vocês entendam os conceitos principais, como o próprio protocolo, como o Node controla isso tudo, e também sobre os middlewares, como o Arthur acabou de afirmar para a gente. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu peço para vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade, principalmente no quesito de JavaScript ou protocolo, para que vocês se aprofundem nos conteúdos que serão abordados posteriormente. Caso você veja que o JavaScript ainda é uma falta de domínio seu, a gente tem um conteúdo à parte de nivelamento que vai conseguir auxiliar vocês. Enfim, se houver qualquer dúvida, vocês podem recorrer a gente através das guildas, através dos nossos canais de comunicação, que a gente está aqui à disposição. Então é isso, galera. Assim que vocês estiverem bem familiarizados, bem tranquilos e confortáveis com o que a gente abordou no vídeo de hoje, a gente recomenda muito que vocês vão para o vídeo que aborda o protocolo da HTTP, porque ele vai ser assim, essencial para que a gente consiga construir aplicações mais diversas e com mais funcionalidades na web. Beleza, galera? Enfim, se aprofundem, estudem, porque e qualquer problema vocês podem recorrer a gente. Eu espero que vocês tenham uma ótima e bela jornada por aqui. É só o começo de coisas muito melhores que estão por vir.